Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde. Estou aqui na cidade de Belém do Pará, Inanindeua, o nome da cidade, junto com o pastor Flávio, pastor Mike também. Estamos aqui numa casa de acolhimento. Eles trouxeram alimentos, estão fazendo a obra aqui. Vamos em outras igrejas depois fazer a obra e algo que eu queria conversar com vocês hoje sobre chamado. E isso implica a minha vida nesse momento e sobre as circunstâncias do que eu vivi, do que eu passei, do que eu estou vivendo hoje, que é uma história de chamado. E tem uma pessoa na internet que é famosa aí nas redes sociais que tem viralizado um processo que ele está vivendo. E é o mesmo processo que eu vivi há muitos anos, que é o Lucas, companheiro do Carlinhos Maia. E ele, nesse processo que ele está vivendo, ele tem dito que ele tem perdido o prazer de certas coisas do mundo, certos ambientes, certas rodas de amigos que conversam, certos tipos de conversa que ele compreende que Deus não se agrada. E que ele tem sentido no coração dele, na intimidade dele com Deus, que ele tem um chamado a ser vivido. E isso me chamou muita atenção, porque ele ainda vive com o Carlinhos, um contexto de vida homossexual. E nesse processo que ele está passando, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse que em uma madrugada ele escutou uma voz dizendo ou questionando o que ele estava fazendo ali. Foi essa palavra. O que você está fazendo aí? Isso me chamou muita atenção, porque no meu processo eu escutei essa mesma voz que o Lucas escutou numa madrugada. Só que no meu caso foi num contexto diferente, acordado. Mas deixa eu explicar um pouquinho para vocês que ainda não me conhecem, para vocês entenderem como que eu me sinto no lugar do Lucas. Eu vivi 12 anos na homossexualidade. Vivi como homossexual, nunca me senti acusado por viver o contexto daquela vida, em viver balada. Eu fui drag queen, rainha da parada LGBT, fazia shows em boates, fazia portaria, sempre estava com amigos, sempre estava bebendo, sempre estava me relacionando com alguém. Já cheguei a usar algumas coisas ilícitas também na balada e sempre busquei viver os prazeres da noite, né? Tudo aquilo que a noite poderia me oferecer. E nunca me senti acusado ou errado de viver daquela forma. Só que em 2010, uma mulher na rua olhou para mim e disse o seguinte: quando a gente tem um chamado da parte de Deus, você pode ir para qualquer lugar, mas nada vai dar certo na sua vida. E aquela palavra entrou no meu coração, que até hoje eu lembro dessa palavra. Só que em 2011, quando eu mudei para Campinas, São Paulo, foi quando eu tive um sonho. Eu estava em cima de um muro e eu via um homem de veste branca, cabelos longos e barba, e era Jesus. E ele fazia um olhar como de misericórdia para mim. E era como se ele dissesse assim: segue-me. Só que eu estava em cima de um muro e parecia que eu deveria tomar uma decisão de ir para o lado que ele estava, né? E acordei tendo visão com Jesus em 2011. Mas eu não conhecia do Evangelho, não frequentava igreja. E por algum motivo eu estava recebendo palavra, que eu tinha um chamado, experiência com o Senhor Jesus me chamando, e eu ainda não tinha entendido, mas que eu estava tendo essas experiências. E foi nesse processo que eu trabalhei em grandes salões de beleza, trabalhei com gente famosa, fiz trabalho em revista na Caras, Nekezak, vivi assim, digamos, o glamour ali, né, de fazer esse tipo de trabalho com o pessoal da alta sociedade e tal. E é muito interessante, porque mesmo vivendo esse contexto de vida como homossexual, vivendo num ambiente de trabalho com referência, né, ganhando muito bem, com pessoas famosas ali e tudo, eu ainda acordava todos os dias com uma sensação de buraco, como se algo faltasse na minha vida e eu não sabia o que era. Então eu não me sentia feliz por completo. E foi nesse processo que tudo deu errado para mim. Aconteceu coisas no meu profissional que puxaram meu tapete, mas glória a Deus, eu entendi todo o processo do porquê. Porque quando a mulher falou que nada daria certo na minha vida, é porque existe um processo na vida da gente que, quando a gente não se posiciona com o chamado que Deus tem na vida da gente, as portas começam a fechar na vida da gente. E talvez seja um momento que a gente deva refletir se Deus já falou algo com a vida da gente em relação a ser vivido e a gente tem negligenciado. E aí as portas se fecham, a gente não entende porquê. E isso estava acontecendo comigo. Então eu me encontrei na situação mais difícil que eu poderia viver. E foi nesse momento que eu amoleci o meu coração, quando uma amiga me convidou para ir para a igreja. E eu sou lá da Igreja Central de Campinas, da Nazareno. E foi a primeira igreja que eu coloquei os meus pés.
Foi a primeira igreja que eu cheguei a ver alguns cultos. Foi maravilhoso, lá é um lugar incrível. E foi nesse processo que eu comecei a buscar oração em casa, porque eu não sabia orar. E pelo YouTube comecei a escutar. E foi um dia que eu estava em casa, deitado no chão, com fone de ouvido. Eu escutei uma oração falando se eu entregar minha vida para Deus, para Jesus. E foi quando eu estava muito cansado de viver a vida em todo o contexto do que eu passei na homossexualidade. Todo mundo diz, sai do armário e seja feliz, mas não é bem assim. É uma vida bem vazia, difícil para a maioria. A parte profissional para mim não tinha dado certas coisas e me senti muito mal por isso. E longe da minha família, sozinho, passando por tudo isso sozinho. Foi quando eu falei para Deus que eu estava cansado da minha vida e entregar para Ele. E foi aí que eu senti meu corpo esquentar por inteiro e formigar dos pés à cabeça. Foi algo tão intenso, foi algo tão bom, foi algo tão, assim, sobrenatural, porque eu nunca tinha experimentado isso na vida. Eu simplesmente adormeci. Mas quando eu acordei no dia seguinte, eu senti uma paz que excedia todo entendimento. O mundo estava mais claro. Por algum motivo, a depressão que eu tinha sumiu. O vazio que eu sentia desde criança, como se faltasse algo na minha vida, eu não sabia o quê. Pela primeira vez eu tinha assim, me sentindo por completo, depois que eu entreguei minha vida para Jesus. E foi aí que começou um grande processo na minha vida, de começar a perder os interesses, que foi 6 meses até eu me batizar nas águas. Eu comecei a perder o interesse de estar na balada, ou de estar em certos ciclos de amizade, ou certas conversas, assim como o Lucas, isso que me chamou a atenção. Houve um processo também, porque viver como homossexual para mim nunca foi um problema, eu nunca me senti errado por viver como homossexual. Mas foi nesse processo que eu estava com um relacionamento com um rapaz na época, e a gente estava ali deitado junto. Eu senti uma atmosfera diferente em torno de mim, e eu senti uma voz falando comigo, eu estava acordado ao lado desse rapaz. E a voz dizia assim: o que você está fazendo aí? E aí eu me senti constrangido, incomodado de estar ali junto com ele, na casa dele. Enquanto eu não saí dali, eu não tive paz. E assim foi numa outra situação que eu estava num ambiente gay, com amigos, e num ambiente que envolvia balada, ambiente, né? Assim como é as baladas gay. E eu escutei uma voz dizendo assim: saia daí agora. Enquanto eu não saí de lá, eu não tive paz. E foi um momento que eu tomei a decisão, porque eu escutei o Senhor falar comigo em casa assim, sozinho, eu e Deus. Se você quiser caminhar comigo, você tem que tomar uma decisão. E nessa época eu não conhecia o Evangelho. E foi aí que eu comecei a entender que depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu não conseguia mais viver ou me relacionar sendo homossexual, com uma pessoa do mesmo sexo. E eu vi que isso não era mais compatível comigo. Eu não conseguia mais viver como eu vivia antes. E foi nesse processo que eu senti a graça do Senhor Jesus envolver a minha vida. Eu senti um amor transbordante. E quem conhece o Senhor Jesus sabe que sentir a presença dele é uma mistura de se sentir constrangido e amado ao mesmo tempo. E foi nesse processo que eu entendi que eu não conseguia mais viver como homossexual. E foi quando eu tomei a decisão de me batizar nas águas, porque eu senti os meus peitos em chamas dizendo assim: batiza nas águas. E é nesse ponto da minha história que me chamou muita atenção em relação ao Lucas. Porque assim como o Lucas, eu escutei uma voz, quando eu estava deitado com outro rapaz, dizendo: o que você está fazendo aí? Ou num outro lugar que eu estava: saia daí agora. E qual é o papel do Espírito Santo naquele que está sendo convencido por ele? É ser convencido do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Ou seja, é o Espírito Santo que vai convencendo o homem a renunciar ou compreender áreas da sua vida que Deus não aprova, né? E isso me chamou a atenção, porque o Lucas escutou na madrugada uma voz dizendo: o que você está fazendo aí? Então eu acredito, gente, que Jesus está resgatando ele. E ele vai ser uma vida que Deus vai usar para alcançar outras vidas. Porque quem tem um chamado não tem para onde correr. Assim como Jonas foi para outros caminhos, as coisas começaram a dar errado. Então entenda. Se você entende que você tem um chamado de Deus a ser vivido, não tem como você correr dele. E se você corre dele, as coisas na sua vida elas começam a dar errado.
E eu creio que o Lucas, ele tem um chamado. E que ele vai viver esse chamado para a glória de Deus. Só que ele vai ser muito confrontado. E ele vai ter que tomar uma decisão muito difícil na vida dele. Que vai ser renunciar à homossexualidade. Que eu creio que Deus está falando com ele. Ele só não teve ainda a coragem de se posicionar. Ou que Deus ainda está fazendo ele entrar nesse processo. Que é difícil, gente. Não é fácil. Porque eu cocei a minha cabeça assim dentro de casa, escutando Deus falar comigo, que eu tinha que renunciar a quem eu era. E Lucas 9:23 diz o quê? Jesus, que se alguém quiser vir após mim, negue-se a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Ou seja, viver uma vida com Jesus e ser um discípulo de Jesus é renunciar a áreas da nossa vida e que se implica na nossa vida moral e sexual. Então, um discípulo de Jesus vive a palavra dele. E a palavra ela não está de acordo com a homossexualidade. E isso eu dou como testemunho pessoal que eu fui convencido pelo Espírito Santo, sim, a renunciar à homossexualidade, porque não é algo que Deus fez para os seus filhos a viver. E que o sexo na Bíblia, ele está aplicado em Gênesis 1:28, que a sexualidade Deus abençoou para ser vivido no casamento monogâmico, homem e mulher, mas ele é seguido de um mandamento, multiplicação. Então existe um propósito no sexo a ser vivido na unidade do corpo entre um homem e uma mulher. Só que isso implica uma responsabilidade também, que Jesus afirma em Mateus 19, que o homem deixará sua pai e sua mãe e se unirá a uma só carne, a sua esposa, serão apenas um. E aquilo que Deus juntou, ninguém o separe. Então Jesus ele reafirma aonde que tem que ser vivida a nossa sexualidade, um casamento monogâmico, homem e mulher, seguinte de um propósito e instituição de Deus chamado família. E eu compreendi isso no meu processo. E o Espírito Santo foi claro. Viver a homossexualidade é algo que Deus não quer para a minha vida. Deus tinha algo novo para a minha vida. Por isso que 2 Coríntios 5:17 diz que quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Todo aquele que está em Cristo Jesus vive uma novidade de vida. Só que para viver essa novidade de vida, meus irmãos, aí é que entra um confronto em nossas vidas, em todas as áreas. Seja do hétero e, consequentemente, homossexuais vão ter que renunciar a áreas da sua vida para poder ser um discípulo de Jesus. Por isso que Hebreus capítulo 4 vai dizer que Deus ele se compadece da forma que somos tentados, mas que o pecado mais difícil de se arrepender é aquele de servir a nós mesmos. Ou seja, abrir mão dos nossos desejos para viver os princípios e a direção da palavra de Deus na vida da gente, que às vezes é o mais difícil. Então eu compreendo o processo que o Lucas está passando. Eu reconheço que esse rapaz, possivelmente pelas afirmações dele, ele está sendo convencido pelo Espírito Santo. Eu creio que é um momento que devemos apresentá-lo em nossas orações, porque as decisões e os processos que ele vai passar agora vai ser difícil. Mas creio que o Senhor vai usar a vida dele para alcançar muitos nessa terra. Por isso, meus irmãos, o nosso Deus é transformador. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus pega alguém e transforma alguém, essa pessoa por ela mesma, nessa experiência com Jesus, ela se liberta do cativeiro e vive essa novidade de vida, essa liberdade de não ser mais refém pelos próprios desejos de coração, mas pela liberdade do Espírito sobre as nossas vidas. Por isso que nesse vídeo de hoje, eu queria dizer para você isso. Assim como Lucas, você deve estar passando por esse processo. O Senhor deve ter falado sobre áreas da sua vida que talvez você deva renunciar. O Senhor talvez já até te anunciou o caminho que você deve trilhar. Mas o que eu digo para você, não perca tempo. Busque ao Senhor Jesus, entregue sua vida para Jesus, porque coisas maiores Ele tem a respeito de você. E a sua vida será referência para muitos. E é o que eu vivo hoje. Hoje eu ministro a palavra de Deus. Vou em igrejas, dou testemunho da forma que o Senhor Jesus me resgatou da homossexualidade. E hoje vivo, consequentemente, aqui em Belém, com o pastor Flávio também, que tem um grande chamado da parte de Deus, com o Ministério Libertos por Deus, assim como o pastor Mike também. Estamos vivendo o nosso chamado. Ide, pregai o Evangelho a todas as nações, para que seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E o id do Senhor é alcançar almas para o reino de Deus. E vivemos esse contexto, irmãos. Muitas pessoas não refletem sobre a sua intimidade com Jesus e a sua própria salvação. Ninguém é salvo por boas obras. Às vezes vejo que o Carlinhos Maia, ele entende, né? Olha, não matei, não roubei, e sou uma pessoa boa aos olhos humanos, então eu estou bem, eu estou salvo. Não, é somente o sangue de Jesus que salva. É somente renunciando ao pecado, mas vivendo uma vida de santidade, que nos leva ao caminho de Deus. Hebreus 12:14 diz: segue a paz com todos, mas sem a santidade ao qual ninguém verá a Deus. E a santidade é você ser separado para o uso exclusivo de Deus. E quando somos batizados com o Espírito Santo, entramos num processo de santidade, que irá nos levar para o céu, para a inteira santificação, quando teremos um corpo semelhante a Cristo e glorificado. Por isso que o Evangelho é sobre um resgate daquilo que foi perdido. E o desejo de Jesus não é condenar, até porque todos nós estamos condenados, mas a intenção dele é salvar. Só que para ser salvo, tem que tomar uma decisão. E o pastor Flávio tem a palavra aí. Olha o tanto que eu tô pequenininho perto de você, Rick. Tô pequeno, né? Tá, você pregou aqui? Preguei. Lugar bom, né? Bom para fazer vídeo. O que você pode dizer sobre o momento de renunciar e de viver a vida com Deus? Eu fiz um vídeo hoje de manhã, tá lá no nosso canal. O Evangelho de Jesus Cristo é você aprender a dizer não. É não. É não e pronto. Eu tô com vontade. Não. Tô sentindo, mas não. Eu quero, não. Até posso, mas não quero. Porque não posso. Não devo. Não devo. Não sei se você está entendendo a junção e a mistura dessas palavras. Eu sempre conto para as pessoas, e é vergonhoso, falar que quando eu estava numa casa de recuperação, aqui é uma casa de recuperação que todo ano eu venho aqui dar um apoio. Todo ano eu venho aqui abençoar, alimentar, ajudar eles com oferta, pedindo pessoas para ajudar, e a gente faz a nossa parte, né, Rick? Sim, com certeza. Eu estava numa casa de recuperação e eu tinha tudo para pecar. Pecar. E eu queria pecar. Eu estava com vontade de pecar. E eu estava lendo a Bíblia, e a passagem de Jacó com Esaú, e um rapaz que eu gostava dele, eu sentia muita atração nele. Ele empurrou a porta do quarto com a sunga, a roupa íntima na mão, nu, despido, e disse para mim: bora? Falei: bora não. Ué, mas você não quer não? Falei: até queria, quero, não sei. Você não tá com vontade? Mais ou menos, não sei. Até ontem tudo que eu queria era ficar com você. Isso foi em 2006. Eu era extremamente afeminado. E ele disse: vamos, você vai ser minha mulher aqui dentro. Falei: você não. Vou não. Porque eu não posso, não quero e não devo. Eu tenho uma escolha, eu escolho Jesus. Eu não sou mulher. Eu não sou. Então, o que está acontecendo com o Lucas Guimarães, eu acredito que seja João 10, 27. Eu conheço os meus. Eles ouvem minha voz e eles me seguem. E você não pode seguir a Deus do jeito que você é. Deus não ama ninguém. Deus me ama do jeito que eu sou. Mentira. Não. Se Deus amasse a mim e a você do jeito que somos, não precisaria ele dizer: é necessário nascer de novo. E para nascer de novo você tem que mortificar o velho homem, a velha natureza. Você tem que matar os seus desejos. Matar os seus desejos. O mesmo desejo de um homo, que nós já fomos, homo, é o do hétero, que quer muita xereca. O garanhão, o safadão, ele quer muitas mulheres, ele quer diversificar, ele quer... Tô cansado de arroz e feijão e papai e mamãe. Eu quero outras coisas. E é condenado ao inferno pelos seus atos imorais, corruptíveis. Coríntios 6, é o que eu vou pregar no retiro fim de semana. Fala que o nosso corpo é morada do Espírito Santo.
fostes comprado por um bom preço. Não sois de vós mesmo. Ah, pastor, eu tenho muita vontade. Mas não é para fazer tua vontade, é para fazer a vontade de Deus. A renúncia. Aí o que eu quiser, lança fora, lança no mar do esquecimento, renuncia, mata o seu eu. Tiago 4,7, sujeita a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de você. Deus te abençoe. Glória a Deus. Terra! Glória a Deus. Maravilhoso estar aqui. É uma bênção. Pois é, meus irmãos. Palavra muito forte também do pastor. Teve uma vida também transformada, uma vida que, aos olhos humanos, como a palavra diz, né? Que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Quem éramos no mundo e quem somos hoje, somente Jesus faz. E essa palavra não quer dizer que Deus vai me usar do jeito que eu sou, como algumas pessoas dizem, não. Ex-travesti, fui drag queen, homossexual. Renunciamos ao pecado e voltamos à nossa verdadeira identidade como filhos e homens de Deus. Então, quem nos viu um dia no mundo afeminados e hoje estamos como homens de Deus, pregando a palavra e tendo a conduta certa daquilo que o Senhor Jesus espera que somos, é isso que as pessoas não entendem. E glória a Deus por isso, meus irmãos. E o que eu queria dizer para vocês é isso. Hoje estamos vivendo chamado, fazendo a obra de Deus, e isso para algumas pessoas ou para todas as pessoas, Jesus chama para que a gente viva esse propósito e esse chamado na vida da gente. E é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês também quiserem ajudar ao meu canal, ao meu ministério, que hoje estou vivendo na obra, para a obra, já tem quase 2 meses aí que estou viajando e vivendo. E esse processo, gente, não é do dia para a noite. Já tem 5 anos que eu estava trabalhando como cabeleireiro. Só que no meio desse ano foi quando o Senhor realmente falou que eu deveria abrir mão disso para poder se dedicar à obra de Deus. Então existe um tempo de Deus para que a gente venha viver ou até em algum momento pedir ajuda para fazer a obra. Porque muitas vezes os meninos são novos na fé e eles já querem sair fazendo a obra. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3 que o novo na fé ele tem que beber do leite para se fortalecer. Então existe um tempo na nossa caminhada para que a gente venha fazer a obra. E isso é no tempo de Deus e é relativo. Comigo foi 5 anos, às vezes o pastor Flávio foi 10 anos. Todo mundo tem o seu tempo para dar os primeiros passos. E é isso que eu estou vivendo agora. Então, se alguém quiser, desejar e ajudar a minha vida, o meu ministério, para que eu possa estar fazendo a obra de Deus, viajando e poder pregar a palavra, estar em lugares porque eu não prego para fazer eu não cobro para fazer a obra. Então, eu sempre vou nos lugares de coração muito aberto. Então, eu deixo aqui para vocês o Pix, que é 19-9742-35994, Nubank, Riquelme Araújo. E esse é também o meu número de WhatsApp. Se alguém quiser que eu vá na sua igreja, dar a palavra, o testemunho, pode entrar em contato comigo também. E conto com vocês nas orações, porque fazer a obra de Deus implica em guerras espirituais. Pois a palavra de Deus vai dizer que a nossa briga não é contra a carne, e sim contra principados e potestades do mal. Então impedimentos acontecem e situações para fazer a gente às vezes esmorecer de fazer a obra. E para quem realmente está vivendo na fé, compreende o que eu estou falando. E é isso, meus irmãos. Deus abençoe, e depois vou estar compartilhando outros vídeos aí, fazendo a obra e indo nos lugares que o Senhor Jesus tem me levado. Deus abençoe.